O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para falar sobre a reforma da Previdência Social. Você já deve ter ouvido falar e provavelmente o assunto talvez lhe interesse em alguma medida. Os mais jovens não se incomodam muito com esse negócio de Previdência Social, porque é típico da juventude achar que a vida é eterna, que tem superpoderes especiais que manterão o corpo com a mesma vitalidade de sempre. Já os mais velhos, adultos, começam a prestar atenção porque sabem que em algum momento da vida terão que parar de trabalhar. E os velhos, que já não aguentam mais trabalhar, não veem a hora de uma aposentadoria para que possam descansar os ossos. Há também aqueles que já estão aposentados e que recebem benefícios da Previdência Social e que devem estar também se perguntando: essa história de reforma vai mexer no meu dinheiro? É uma pergunta legítima. Bom, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. No Brasil, independentemente do que queira o Poder Executivo, o Presidente da República, muitas coisas dependem do Congresso Nacional, de deputados e senadores eleitos. E os deputados e senadores eleitos não estão muito satisfeitos com esse governo. Porque, não sei se vocês já sabiam, mas foi sempre assim. O governo personalizado pelo presidente da República, forma uma base governista a partir do seu partido. Pega o partido que tem e vai se coligando com os outros, de forma que tem a maioria dos votos no parlamento, facilitando assim que suas propostas sejam aprovadas. Para conseguir essa maioria, os deputados exigem alguma coisa em troca. E você tem todo o direito de reclamar, levantar a mão e dizer: mas não deveriam querer nada em troca. Mas eles querem. E sabe o que é que os deputados e senadores querem em troca? Eles querem grana, eles querem dinheiro do governo, porque eles sabem que o governo tem dinheiro, que vai economizar se a lei passar, que as contas públicas ficarão mais enxutas e que, portanto, vai sobrar dinheiro para investimento. E os deputados e senadores só são deputados e senadores porque tiveram em algum momento o apoio dos prefeitos e dos vereadores. Prefeitos e vereadores que tentarão novamente se eleger ou se reeleger ou tomar algum destino político na vida agora em 2022. Melhor, 2020. Então, ano que vem, temos eleição de novo, eleição municipal. E reparem, os deputados e senadores não vão votar gratuitamente em nada que deseja o presidente da República eleito. Não vão votar e podem, inclusive, prejudicar completamente o andamento de qualquer projeto de lei. Eles já deixaram isso bem claro. O que aconteceu?
Bom, é o seguinte: a base do governo, essa estratégia que parte do partido do presidente se junta com outros partidos para formar a maioria, a base do governo é zero no Congresso Nacional, e quem diz isso é o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir. Segundo o delegado Valdir, que é deputado federal do PSL, do partido de Bolsonaro, se ele, o presidente, não se aproximar do parlamento, voltará a ser derrotado em outros momentos. O que é que ele está querendo dizer? Ele está se referindo a uma derrota recente. Na votação do decreto legislativo que sustou a decisão de ampliar o sigilo sobre a Lei de Acesso à Informação, na última terça-feira, dia 19. O líder do PSL, partido de Bolsonaro, deputado delegado Valdir, que é de Goiás, mandou um recado para o governo. Se o recado vai ser entendido, essa derrota, numa coisa simples, é um indício de que as coisas podem ficar mais complicadas, principalmente na apreciação de uma proposta de emenda constitucional. E aí você bote na conta também o projeto anticrime do governo. Repare que o governo federal, o presidente da República, e eu tenho dito aqui nesse espaço, e também no podcast que gravo e deixo aí na internet, que o presidente da República não manda em tudo. Não manda em tudo sozinho, manda em muita coisa. Mas não faz tudo sozinho. E é refém do Congresso Nacional. O delegado Valdir, que é do partido do presidente, do PSL, afirmou que não existe base sem diálogo. Eu vou ler o que ele disse textualmente. Abre aspas. Não temos como tapar o sol com a peneira. Essa base tem que ser construída. Hoje, na reunião de líderes, eu já havia dito isso, que a base é zero. O único partido que apoia o presidente da República é o PSL. O governo, a Casa Civil, o líder do governo, tem que construir, tem que dialogar com o parlamento. Fecha aspas. São palavras de um aliado do presidente Bolsonaro. A proposta aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados suspendeu os efeitos do primeiro decreto, decreto 9.690/19, decreto que que chegou ao Congresso Nacional, foi a primeira derrota de Bolsonaro, que atribui a mais autoridades, inclusive ocupantes de cargos comissionados, a competência para a classificação de informações públicas como sigilosas, nos graus ultrasecreto ou secreto. A proposta que derruba o decreto presidencial ainda será votada pelo Senado. Ou seja, a coisa anda assim. Se o presidente só tem o partido dele e o partido dele não tem maioria, ele não consegue aprovar coisa nenhuma. Não adianta boas intenções e promessas. Neste caso específico do Congresso Nacional, a essa altura do campeonato, as redes sociais não importam. Não tem a menor função, não adianta jogar o povo contra os deputados e senadores e tal, porque se eles não quiserem, não anda, não sai nem da Comissão de Constituição e Justiça. Os partidos aliados de Bolsonaro, como o PSL, liberaram os deputados na votação, o que demonstra que o governo federal não conseguiu apoio nem entre os fiéis aliados. A votação foi simbólica, só para vocês terem uma ideia de como a derrota foi feia, sem o registro dos votos dos parlamentares, numa manobra que foi articulada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio de Janeiro, e
também é aliado, né? Aliado aí, entre aspas, de Bolsonaro, né? Para não demonstrar a fragilidade do governo diante do placar. Ele ainda articulou, porque se fosse para votar, não fosse simbólico, ia ficar registrado, né, a derrota gigantesca que o governo ia sofrer nesse caso do decreto que modificava a lei de acesso à informação. Imagine num negócio que mexe com a previdência, com a aposentadoria das pessoas. O líder aliado de Bolsonaro, delegado Valdir, disse o seguinte: o parlamento deu um basta, acabou a lua de mel, deu um recado ao governo: se não houver essa aproximação, com certeza o governo será derrotado em outros momentos. Fecha aspas. Foi o que disse ao site J o líder do PSL. Eu estou trazendo essa informação junto com a análise sobre o projeto da Previdência, porque eu tenho a impressão que, se você ouve jornal, vê televisão, lê alguma coisa na internet, enfim, escrita, você já está sabendo que existe uma reforma da Previdência, uma ideia de fazer reforma da Previdência, que todo governo quer fazer. E o que é reforma da Previdência? É diminuir os direitos dos trabalhadores de ter acesso à Previdência Social. Não se faz reforma para ampliar direitos. Repare que nem precisava muita discussão. A partir de agora, quem quiser pode se aposentar a partir de 30 anos. Ia ter alguma discussão? Não haveria polêmica se fosse para dar mais direitos. A questão é que toda a reforma da Previdência passa por diminuir os direitos dos trabalhadores. E tem uma coisa aí escondida que me deixa ainda mais desconfiado. Essa coisa de dizer que existe trabalhador e trabalho que tem mais valor do que outro. E aqui eu vou tocar em algumas feridas. Por dizer as coisas que eu digo e tocar em assuntos delicados, vez por outra eu sofro algum ataque de fake news ou de haters na internet. Mas eu não tenho medo deles, não. Eu não tenho medo de abutres, porque eu também sou um predador. E eu vou dizer o que penso. Eu penso que nenhum trabalhador é melhor do que outro. Eu sei que isso é uma ideia revolucionária, porque você vai dizer: não, mas como assim não é melhor? Você quer comparar um sujeito que planta tomate num sítio com um capitão do exército? Quero comparar. Então você quer comparar um policial militar com um professor? Quero comparar também. Mas você quer comparar um político, um deputado, com um vigia de uma escola pública? Quero comparar. Porque tem uma coisa que nos distingue, todos nós, seres humanos. Todos nós somos finitos. Todos nós, inclusive as senhoras e os senhores que estão me ouvindo agora, e eu, com certeza, todos nós vamos morrer. Então não existe dúvida a respeito da nossa finitude. Também não existe dúvida da possibilidade de que uma doença possa estar à espreita, e nem todos conseguem chegar à velhice em condições de trabalhar.
O sistema brasileiro não é justo. E todo trabalho, para mim, é trabalho. Não acho que deva haver nenhuma diferença entre os trabalhadores. Todos devem ter direito à aposentadoria. Todos devem contribuir. E aqueles que ganham mais, aqueles que recebem salários melhores, esses sim que precisam contribuir mais. E esses, dos super salários, salários de 30, de 50 mil, de 70 mil reais, esses que ganham 30 mil reais por mês, esses cidadãos e cidadãs, a condição deles já os faz viver mais, porque tem mais acesso a todo tipo de tratamento de saúde e também muito mais acesso à segurança. Mas fora isso, somos todos iguais. E por que a Previdência e o acesso à Previdência privilegia uns e em detrimento de outros? Por que você acha que isso acontece? Eu tenho uma suspeita. A minha suspeita é que algumas categorias mais organizadas, com mais influência dentro do Congresso Nacional e dentro das hostes palacianas, algumas categorias profissionais conseguem mais benefícios do que as outras. Para mim, trabalho é trabalho. Não tem trabalho melhor e trabalho pior. Todo trabalho merece ser reconhecido como igual. Todos precisam contribuir para que haja previdência. Mas esse governo não vai retirar privilégios e melhorar a vida dos trabalhadores. Não será mais fácil acessar a Previdência Social. Não é esse o objetivo de uma reforma. Mas para além de ser fácil ou ser difícil, a questão mais importante, e aí eu volto ao delegado Valdir, ele disse uma frase que é bem interessante. Ele diz que o governo precisa se aproximar. Se não houver essa aproximação, com certeza o governo será derrotado em outros momentos. Isso, senhoras e senhores, em politiquês, quer dizer o seguinte: que se o governo não der aos deputados e senadores aquilo que eles querem, ou seja, acesso ao orçamento público para distribuir em obras nos municípios onde são votados, não passa o projeto anticrime, e não passa a reforma da Previdência, e não passa nada que Bolsonaro quiser que passe. E se brincar, os caras se organizam e fazem com Bolsonaro aquilo que fizeram com Dilma Rousseff. Ou você duvida? Era o que eu tinha para hoje. Direto de Campina Grande falou Arquimedes de Castro. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.